Behaviorismo. Você já ouviu falar? Behaviorismo, também conhecido como teoria comportamental no português, é um conjunto de abordagens que surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX, com o intuito de se estudar os comportamentos humanos e animais. Desde o início do século XX, um fisiologista russo conhecido como Pavlov fazia alguns experimentos dentro de sua casa. Mas não era qualquer tipo de experimento, não. Pavlov fazia experimentos com cachorrinhos. Pavlov conseguiu treinar esses cachorros para que eles salivassem sem nem mesmo a necessidade de ter alguma comida por perto. Mas como isso é possível? O cientista percebeu que toda vez que o animal via um prato de comida, uma cuia de comida, ele salivava. Automaticamente, em seu experimento, ele começou a tocar um sininho a cada vez que ele oferecia comida para o animal. Depois de um certo tempo do experimento, Pavlov percebeu que ao simples fato de tocar o sino, o animal já salivava, pois ele relacionava o som do sino com a comida. Pode parecer bobeira, mas calma aí, não é bobeira não. Pavlov tinha um propósito muito maior do que simplesmente disciplinar esses animais. A ideia dele era de propor uma novidade científica, a dos reflexos condicionados, também conhecido como condicionamento clássico hoje em dia. Existem algumas reações do corpo que elas são programadas desde quando nascemos para acontecer, como, por exemplo, os soluços, o suor, a salivação, os espirros e até mesmo o medo de certas situações. O que Pavlov descobriu é que esses reflexos, que são considerados inatos, eles também podem ser criados, eles podem ser condicionados. Apenas depois de alguns anos, um psicólogo nos Estados Unidos conhecido como John Watson firmou e formalizou o movimento behaviorista. Watson deu continuidade aos estudos de Pavlov sobre o condicionamento clássico, ou também conhecido como reflexos condicionados. Essa fase do behaviorismo ficou conhecida como behaviorismo metodológico. Mas apenas nas décadas de 40 e 50, o behaviorismo explodiu nos Estados Unidos. Isso porque um psicólogo conhecido como Skinner adentrou no movimento, criando assim uma nova vertente, conhecida hoje como behaviorismo radical. Skinner afirmava que a aprendizagem ela era baseada na aquisição de comportamentos através não apenas de estímulos, isso é, condicionamentos, mas também de reforços, sendo eles positivos ou negativos. Para o behaviorismo de Skinner, a educação tem que ser planejada passo a passo, a fim de se obter sucesso no processo de modelagem do aluno. Quando falamos de língua em específico, Skinner acredita que ela nada mais é do que um comportamento aprendido, ou seja, ela é um hábito. Sendo assim, ele acredita então que a língua ela já é plantada nas nossas cabeças a partir do momento em que nascemos, através da interação do ser, da criança, com os estímulos que ela recebe de outras pessoas e do ambiente em que ela se encontra. Quanto à aquisição de linguagem, os behavioristas também acreditam que as crianças passam por alguns processos, como o processo de ouvir, de repetir ou imitar, o processo de memorizar e também de construir frases através daquilo que foi memorizado. Quando falando também do processo de aprendizagem, eles acreditam que consiste na cadeia de estímulo, resposta e reforço. O que isso significa? O ambiente em que a criança está inserida será responsável por oferecer o estímulo, nesse caso, o estímulo linguístico. A criança, então, dará a sua resposta, sendo ela através da compreensão do estímulo ou da produção linguística. Depois disso, os adultos que a rodeiam serão responsáveis por reforçar ou recompensar a criança por sua resposta dada. Um exemplo prático dessa cadeia de estímulo, resposta e reforço é quando a criança está no processo de aprender a falar e o pai ou a mãe ficam insistindo para que ela aprenda a palavra papai ou mamãe. O estímulo nada mais é do que o pai tentando fazer a criança falar papai,
A resposta da criança pode vir a ser algumas sílabas como papa, pá, ou até mesmo a palavra papai, e a partir disso, então, o pai dará um reforço. Como que será esse reforço? Muito bem, parabéns, isso, papai. Essas palavras farão com que a criança fique feliz e entenda que todas as vezes em que ela falar papai, papa ou pá, ela receberá então um elogio. Um dos problemas da teoria de Skinner é que ele acredita que somos todos organismos vazios, como tabulas rasas. Ninguém tem conteúdo nenhum para oferecer, além dos estímulos que recebe do mundo ao nosso redor, do ambiente ao nosso redor. Skinner não leva em conta a criatividade do ser humano e o cognitivo, que seja capaz de criar ou de pensar em algo para além daquilo que somos estimulados a fazer.